Bom dia com Jesus. Amém. Vamos ver aqui. Salveja mais a mim do que a qualquer outro. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Se Deus deixar, nós estamos começando uma série aqui. Sabe por quê? Hoje, quando eu vim para cá, eu vi um arco-íris tão bonito. Quem viu o arco-íris? Ih, muita gente. Quem levanta cedo acha uma carteira de dinheiro cheia. E mais cedo levantou quem perdeu. Mas então aquele arco-íris me trouxe para aqui. Para aqui. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência. Veja lá. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, que é o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos esforce, nos encoraje, nos dê o socorro de sermos aquilo que devemos ser dentro dessa estatura do varão perfeito na dimensão humana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar-vos. Nessa mensagem aqui, uma irmã de cor se pôs de pé, testificando assim: eu não sou o que eu devo ser, mas também não sou o que eu era antes. Não sou o que devo ser. Como é que é mesmo o termo? O ministrante, como é que é? Eu vou passar a perguntar às moças, hein? Mas também não sou o que eu era antes. Eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero. São três, não são? Como é que é, irmã? Hã? Eu sou o que gostaria de ser, mas não sou o que era antes. Você olhou no parágrafo? Não? Hã? Coisa boa, vai falando aí, vai, irmã também, fala. Fala aí, fala. Eu não sou o que eu devo ser, mas não sou mais o que eu era antes. Eu não sou o que eu quero ser. Não sou o que eu deveria ser, mas também não sou o que eu era antes. A irmã divina lá, fica de pé, com seus cabelinhos brancos. 60, irmã? 70.
Não, eu falei para só sentar, você senta. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Mas olha aí, tá vendo como é que ela foi em cima? Deus abençoe. É só para insultar vocês, os ministrantes, que eu faço assim. Vocês vão ter paciência e nós vamos longe com isso. Mas, na verdade, eu disse no rádio que você pode ser tão boa quanto a melhor pessoa, ser humano que já pisou neste mundo. Alguém foi muito bom séculos passados, desde o Éden para cá, você pode ser igual. Dentro da relatividade, da lei da relatividade, relativamente falando. Isso, então, mostra um fator muito importante que a pessoa deve, inclusive, conhecer, porque ela não consegue ser igual a alguém, no sentido do bem. Ela acha, bom, aquilo é que é ser cristã, e eu não sou cristã. Agora, ela conhecendo a lei da relatividade, ela pode alcançar até um consolo. Até um consolo. E isso abrange até as crianças. Uma criança que cresce sem disciplina, mas o pai tem que entender, a mãe tem que entender que é um ser humano, é uma criança, vivendo num mundo moderno, sob o espírito de uma criação moderna, portanto diabólica. Agora, você manter o equilíbrio disso aí, é que é o custoso, não é? Você tem que entender que uma criança normal, ela brinca, ela tem que brincar. Se ela for introvertida, ela vai ficar mais sujeita a problemas psíquicos. Se ela for muito quieta, ela pode sofrer atrofiamento e outros danos, até deformação da personalidade. Então a criança precisa ser criança, ter infância, mas tudo com disciplina, tudo com limites. Você tem que ser humano, mas tendo disciplina, tendo limites. É humano fazer isto, é humano ser assim, é humano, tudo bem. Agora, para tudo tem limite. Aqui no parágrafo 27 e 28 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito, nós não vamos fazer um estudo sistemático dentro da mensagem, não. Eu acredito que isso pode dar uma série até de 30 mensagens, 30 fitas. Se quiser, dá até mais. No parágrafo 27 da Estatura do Varão Perfeito, o irmão Branham diz que a fé é a chave. Ou a chave é a fé. A fé sustém a chave. A chave é a Escritura e Cristo é a porta. Ele já faz a comparação. Fé sustém a chave é a Escritura, e a Escritura e Cristo é a porta. Logo no 28 ele diz: a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso. Bom, então nós vamos ver a diferença de virtude no singular com virtudes. Mas como o nosso estudo hoje talvez não alcance o degrau da virtude, fiquemos só na fé, então não sei. Porque a virtude realmente ela é força, poder, é disposição firme e constante para a prática do bem. Ela opõe-se, a pessoa virtuosa tem força, tem poder, ela opõe-se ao vício
e aos mau hábitos. Ela é a pessoa que corrige até a gramática. Tem pessoa que sabe falar correto, mas fala errado por hábito, por relaxo, por falta de virtude. Nós estamos vendo aí o português sendo sacrificado cada vez mais. Basta a pessoa começar a mexer com boi, já fala é 50 boi, é 50 saco, é 50 bola de arame e assim por diante. Mas isso, sem dúvida alguma, é um espírito. Eu não estou mexendo com capacidade intelectual de ninguém. Cada um fale de acordo com a sua cultura. Agora, eu estou me referindo à questão da virtude para aplicar aquilo que tem com humildade, com sabedoria, com dedicação, aquilo que sabe na cozinha, no volante. Eu encabulo com certos motoristas que eles não têm a vaidade de passar uma marcha sem dar tranco no carro. Cada motorista devia ter vaidade disso. Vaidade. É uma vaidade que precisa ter, mas não interessa. Acontece que ele já acha que ele é um grande motorista. Tem pregadores assim também. Não interessa aperfeiçoamento, ele já acha que já tem demais. E não adianta você falar com certas pessoas, porque elas fazem aquilo perfeitamente bem. Elas não têm uma certa vaidade, vamos dizer, um orgulho santo, sem arrogância, de aperfeiçoar cada detalhe que pode fazer e que sabe fazer. Isso na vida profissional é uma lástima. Nos países desenvolvidos, as pessoas preferem ter menos profissões e mais perfeição no que faz. Então chama-se mão de obra aperfeiçoada. Mão de obra aperfeiçoada. Exige mão de obra aperfeiçoada. Porque ela vai pegar lá a economia da pessoa que comprou o material e tudo, e corta o pano errado, estraga tudo e faz errado, e faz aquele vestido, faz aquele terno. Mão de obra aperfeiçoada. E a teoria é uma coisa, a prática é que leva à perfeição. Então entra a questão da virtude nisso. Nós estamos começando já do segundo degrau, mas não pode. É só para nós distinguirmos inicialmente uma coisa da outra. Porque todas 7 são virtudes. Mas tem um degrau ali que é virtude. Ora, se todos os degraus são virtudes, são as virtudes do Cordeiro, então virtude é poder, é força, disposição firme e constante para a prática do bem, para o aperfeiçoamento do que faz. A Bíblia diz: aquilo que vem na sua mão para fazer, faça com perfeição. O justo leva ao fim tudo quanto empreende. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Deus ele faz isso, ele está aperfeiçoando. E tem uma coisa, a virtude, a pessoa que tem virtude, ela se opõe ao vício, se abstém dele, supera ele, inclusive maus hábitos. Os maus hábitos fazem com que o casamento seja suportado por uma mulher abnegada, cristã. Ela fica suportando, ela sofre com aquele mau hábito do marido. Bafo na cara da mulher. Em certos mau hábitos que às vezes até embrulha o estômago da pobre coitada. Ele tem virtude para... Gente, não é hora desse aqui. Ela é uma boa qualidade moral, ela é força moral, ela é valor. Ainda inclui a castidade, a pureza, o modo austero de vida, qualidade própria para que se produzam certos efeitos, resultados.
qualidade própria. Nós estávamos discutindo ontem, hoje eles estão fazendo teclados, órgãos que dispensam a criatividade do indivíduo, da pessoa, porque ele faz tudo, a máquina faz tudo. Então, que se produzam certos efeitos, eficácia, prosperidade. Agora, virtudes, é isso aí. Depois nós vamos estudar virtudes de novo, tudo dentro da ordem. Virtudes são os 7 degraus. Você viu, virtude no singular, virtudes no plural, 7 degraus, que é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, são virtudes do Cordeiro. Então isso são disposições constantes do Espírito. As virtudes, você viu já a diferença? As virtudes são disposições constantes do Espírito, as quais, por um esforço da vontade, é lei interior, é uma expressão do homem interior, inclinam à prática do bem. Então, essas virtudes formam o homem interior. Virtudes espirituais. Se entende? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Lá em cima, o amor. Mas nós vamos prosseguir aqui com a fé. Vamos ver mais a fé. Vamos voltar aqui um pouquinho. Como eu disse, hoje eu vi o arco-íris. O arco-íris é composto de 7 cores. Cada cor tem um significado. Eu não sei todos eles. Talvez chegue uma mensagem do irmão Branham que ele falou e parou ali. O verde sendo a vida, o azul o companheirismo. Mas cada uma delas tem uma cor. Cada virtude dessa. Então ela é o arco-íris, que deve adiantando, não é? Quando o sol bate na água, são efeitos dos raios solares contra a água, que formam o arco-íris. E quando esse sol da justiça pega na igreja, então ele forma esse arco-íris. Ele produz essas 7 virtudes. É muito importante. Agora, infelizmente, não é todo dia que tem arco-íris, não é toda época. As nuvens atrapalham muito, ficam entre o sol e a igreja, não é? Ela fica ofuscada, não brilha, e assim por diante. É o arco da aliança, mais conhecido de uma forma bíblica, porque vocês sabem que quando esse fenômeno não havia acontecido até então, porque não chovia. Mas assim que veio o dilúvio, então, esse fenômeno operou, que é uma lei que Deus, o próprio Deus, criou, e ele usou como uma aliança, um arco da aliança, que não mais destruiria a terra com água. Agora, o arco da aliança não diz assim que ele não destruiria a terra, mas, não, que ele não destruiria a terra com água, porque ela já houvera sofrido o seu primeiro batismo, o seu primeiro mergulho. Quer dizer, o primeiro batismo foi o dilúvio. E como você sabe, o segundo é o quê? O sangue. O terceiro, o fogo. Então ele não prometeu que não destruiria a terra. Agora, a terra foi destruída com o dilúvio e ela continuou. Isso se refere ao cosmos, que inclusive forma a ordem social. Esses são os céus e a terra que há de passar, que há de ser queimado, não é? Mas a terra vai continuar, esse planeta não sai de cena, não vai desaparecer.
Não tem. Quando falam aí que vem viajando aí um planeta, sei lá, um cometa que pode trombar com a Terra e acabar com ela, isso poderia. É claro, é um choque, mas a Terra não vai desaparecer do universo. E, inclusive, a morada eterna do homem é na Terra. Se você plantou um pé de manga aqui, ele deu, você vai ver esse pé de manga eternamente. Tudo que você planta, você colherá, sem dúvida alguma. Eu quero plantar mais uns daqui a uns dias. Vou plantar. Aliás, essa é a minha missão, plantar para os outros comer depois. Achei até graça de mim mesmo. Mas o arco-íris é composto de 7 cores e encaixa tão perfeitamente que cada cor tem um significado na vida cristã. A fé, deixando o sentido bíblico, que é Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, qualquer questionário para ministrante, para qualquer irmão, o que é fé? Lá na escola, escute, na escola, se a professora procurar o que é fé, o que é fé, não sei se ela vai procurar o que é o quê? Videogame, sei lá, mas né? O que é fé? Você vai dizer, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso resume tudo. Agora, a fé é uma firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Quando o rapaz faz o voto aqui com a moça, no altar, é grande, isso é maravilhoso. Por que Paulo diz que aquilo que é feito sem fé é pecado? Esse voto é feito, é por fé. Agora, essa fé genuína lhe oferece firmeza para executar aquela promessa, aquele compromisso, cumprir com aquele compromisso. Por isso, não se pode fazer compromissos absurdos, até mesmo no exército. Um soldado pode dizer para um comandante, lei, ordens absurdas não se cumprem. Aí entra o fator financeiro. A vontade de crescer de um dia para o outro. E contrair compromissos que depois não pode cumprir. Conheça-te a ti mesmo. É uma ordem bíblica. Porque aquilo que você vai prometer é tudo que você é. É tudo que você é. Quer dizer, quando eu estudo isso, eu tenho que ficar lá no banco de trás. Eu tenho que sentar lá no banco de fora, ou ficar lá fora do muro, escutando, abraçado com o poste. Mas isso não importa. Tem que ser assim e assim. É assim, então é assim. Porque toda promessa que você faz, começando de prometer uma coisa para seu filho, você pensa muito antes de prometer. Como eu disse no rádio, eu respeitei muito a minha mãe, por causa, a minha mãe tinha exemplo do dia a dia. Ela dava exemplo.
de temor a Deus, de obediência, de honestidade, de respeito. Seus compromissos. Mamãe nunca teve um cobrador na sua porta. E nós nunca passamos fome. Agora nós estamos vivendo a era da aquisição e da sedução. Não se pode pegar um meiozinho, uma base, um alicerce, que aí já quer de uma vez. Aí que está o problema. É preciso observar isso. Então, vocês estão anotando aí, ó. Firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Agora, isso tem um leque muito grande. Cada pessoa, cada irmã, cada irmão pode abrir esse leque de aplicações, de exemplos. Nós temos muito que ver de bom na igreja. Embora tenhamos muitas feridas, machucados, nós temos muitos barcos chegando no porto seguros. Depende muito do que a gente está com a atenção mais dedicada nela. Se a gente não olha lá para o porto, a gente só vê o barco que afunda. Se a gente olha lá para o porto, a gente só vai ver o que chega. Depende muito do seu estado, é da sua posição. E ontem, quando esse rapaz terminou de falar, inclusive eu observei, ele fala calmo, conversado, e eu tenho que bater com ele. Eu tinha um irmão Válmaro que inclusive me tirava visto de linguagem, me criticava sem compaixão. Mas eu devo muita coisa àquele baixinho. Outra coisa boa. E ele não tinha pena de mim. Eu orei por um homem na porta do mercado. Aquilo não podia continuar lá toda a vida. Esse senhor veio, ele era calvo, forte, bêbado. E esse homem me xingou só não de santo nem de rapadura, mas o resto de tudo. E eu colocava a mão na cabeça dele, aí que ele ficava furioso. Parece que ele não gostava de eu botar a mão na cabeça dele. E foi um show, mas chamou a atenção de todo mundo. Ele saiu me superando, não caiu. Entrei no jipinho, o meu companheiro que me animava tanto, só, você pode arrumar as malas que você não é o homem para Goiânia, não. Aquele homem tinha que ter caído lá. Olha, mas a gente lembra de alguma coisa de Deus, né? Eu não estou aqui enviado por homem. Eu tinha fé. Porque o que Deus me mostrou, a chamada para voltar para Goiânia, depois de 11 anos fora daqui, é coisa de profeta. O irmão Brana contaria enquadrado no seu ministério profético. E eu desci a Avenida Goiás com ele. Fiz assim, foi igual para comprar esse lote aqui. Desci a Avenida Goiás, contornei lá embaixo sem saber onde ia, parei na porta daquela máquina velha de arroz lá que tinha queimado. E lá foi o Tabernáculo da Fé. Aí, tabernáculo pegando fogo, aí eu já era o homem de Deus para Goiânia. Ele, né? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Me pediram para ir ali naquelas casas que tinham ali da estação ferroviária. Uma irmã lá passando mal, e aquela senhora, uma senhora nova ainda, simpática, disse: pastor, eu sou filha de um homem que xingou o senhor tudo lá. Vamos junto. Lá na porta do mercado, hoje é o Paternum Center. E xingou o senhor tudo, sabe, pastor? Meu pai bebia demais, ele tinha 28 anos de serviço no Correio,
E até então, o correio era repartição, né? E ele estava bebendo há tantos dias, mais 2 dias, ou no outro dia, ele perderia todos os 28 anos, se ele não comparecesse no serviço. E daquele dia para cá, no outro dia ele compareceu no serviço, não bebeu mais, meu pai foi liberto. Aí o Val falou língua estranha, explodiu em língua estranha. Mas você vê quando você começa uma coisa por fé. Então, é uma firmeza na execução, na prática, de uma promessa ou de um compromisso, de uma coisa que Deus pôs no seu coração. Agora, Deus pôs no seu coração ser uma dama, ser uma senhora, ser uma mãe, ser um pai, ser um marido, no sentido da palavra? Pode saber, Ele vai te dar graça para você executar essa fé, não tenha dúvida. Isso é sem dúvida alguma. Mas aqui entra a fé conjugal como um exemplo vivo, porque a fé conjugal, na fé conjugal, é que se mostra realmente, na vida conjugal, é que se mostra, se manifesta todas as qualidades, todas as virtudes. Então quem conhece seu marido é você, quem conhece sua mulher é você, quem conhece seus filhos é você, quem conhece seus pais é você, é o filho, é a filha, que convive. Esse homem com quem convive 24 horas por dia, dorme junto, tem vida íntima, come junto, viaja junto, repartilha as dores, as alegrias. Então é a quem você conhece realmente. E a fidelidade é um fator preponderante para a vida conjugal. E a fidelidade, ela não opera sem essa fé. A confiança. Nós vamos ver aqui, ó. A fé nos mostra, nos leva a conhecer a realidade das coisas e das pessoas. Então, você pensa que o casamento é aquele dia que ela entra aqui, de branco, bonita, arrastando aquele vestidão no chão, coisa e tal, e aquelas daminhas e os padrinhos e coisas assim? Não, o casamento está começando. Ele começou um pouco antes. Domingo passado eu tive um jovem casal, e se ele fosse lhe dado a oportunidade, olha, eu disse, isso deveria ter sido, o que você está dizendo aí, deveria ser dito no vídeo. Ele estava descrevendo como que foi o namoro dele. Os dois. Até o dia que ele quebrou aquilo. Ele disse, o dia que quebramos aquilo, mudou completamente. Acho que foi como Adão e Eva lá no Éden. Então aí procura se esconder de Deus, da palavra. Quando nós caímos, você diz, eu não vou ler a Bíblia, porque qualquer lugar que ela abre, ela me condena, eu já sei disso, não precisa. Eu não vou ler a mensagem, porque qualquer lugar que eu abrir a mensagem, eu estou enquadrado, já sei disso, eu aceito isso. Até vira as costas. É o que Adão e Eva fizeram. Mas ele falou aquilo com tanta precisão, com tanta consciência, que eu desejei que todos ouvissem. Ele disse, aquilo desmoronou, e nós estamos sofrendo a consequência daquilo. Agora ali estava a sua grande vitória. Estava a sua grande vitória. Quando eles tiveram consciência daquilo, realmente.
Então, a fé que nos leva a reconhecer as realidades das nossas escolhas, da nossa compra. Você compra um carro, você inibe não, você fica, como é que fala, entusiasmado, se entusiasma com a beleza do carro ali. Depois que você compra, que você vai usar, aí é que você, mas não é o que eu queria. A roupa, você experimenta lá na hora de comprar, calha, mas depois, quando você vai usar, é que vão aparecer determinados detalhes. Não era isso que eu queria. É verdade? É verdade? Então, a fé leva você a conhecer as realidades das coisas, porque exatamente o irmão Branham disse que essa é uma fé inconsciente que você tem. Tudo que você faz é por fé. É uma fé inconsciente. Ele diz: você sai daqui, você não tem que fazer força, pensar assim, eu vou chegar lá em casa se Deus quiser. Você sai, dá na partida do carro, vai embora. Ele disse: Jesus tinha fé inconsciente até para ressuscitar um morto. É como você dá na partida do carro, Jesus ressuscitava um morto. Jesus, deixa eu falar esse ressuscitar, porque Jesus ressuscitava um morto. Então a fé leva a conhecer as realidades das coisas espirituais acima de tudo. Mas com uma condição imprescindível, uma condição única. Essa condição não tem como evadir-se dela, não tem como dispensá-la. É entregando nossas vidas a ela. Aí é questão de confiar. As nossas práticas. Eu vou fazer conforme a minha fé. Agora, a minha fé tem sustento aqui, tem sustentação aqui. Aí então o profeta diz: segue-se os resultados. Se tem uma coisa que só, entre todas, uma coisa que só deveria ser feita, realizada, concretizada exclusivamente pela fé, é o casamento. Por isso aqueles que querem, que ficam casados fora da lei da igreja, sofrem demais. Estão passando por um purgatório terrível. É uma quinta dimensão. Porque a fé é uma manifestação, nesse sentido, ela tem que ter manifestação pública. E é uma questão que compromete todos os seus sentidos. Compromete toda a sua posição no corpo. Então, eles inventaram o detector de mentiras. E o ser humano não foi construído para mentir. Quando o homem mente, há uma reação, que inclusive provoca um excesso de adrenalina, e aquilo acusa no detector de mentira. Agora, ele não pode crer de forma alguma naquilo que está falando. Então a mentira é uma afirmação que não tem fé nela. Não existe fé. Porque a fé só se mistura, combina com a verdade. Porque fé é firme.
Fé é constante, fé é confiança. Então não tem jeito, afirmação alguma, pode ser lá do político, do incrédulo. Ele não tem sustentação para aquilo, não existe fé naquilo. Há muitos homens que têm fé. Nós tivemos muitos heróis no mundo, com exemplo de Lincoln, que o irmão Branham tomou como exemplo, e George Washington, por exemplo, que lutou a noite toda orando, com a neve pela cintura. No outro dia ele tinha 5 buracos de bala de mosquetão no seu casaco, furou o seu chapéu, passou por ali. A causa pela qual ele lutava cabia fé. A causa cabia fé. A fé disse: bom, eu estou nisso aí, eu estou nessa causa. Eu sou a cabeceira da coisa, eu sou o capitão disso aí. Agora, como não se pode falar em fé sem falar em Abraão, você coloca isso dentro do quadro de Abraão com a maior facilidade, para enfrentar aquilo que ele enfrentou. Agora eu disse, olha, Abraão não tinha, definitivamente, ele não tinha televisão na tenda, ele não tinha elevador para subir, ele não tinha... Olha, você vai enumerando isso tudo. O que é exercer fé no quê? Só via areia no deserto. Até se ele desejasse uma moça daquela, não era pecado. Ele tomava para si, com facilidade. Não precisava nenhuma recusa, nem acusação. Então ele teria que enfrentar o quê? Onde é que cabia fé para viver no deserto? Então Deus deixou que ele ficasse velho, bem velho mesmo, e que não tivesse possibilidade alguma de ter filho, de gerar um filho, como também sua esposa, a Sara, e agora vem e faz a promessa para ele. Agora veja, aí então a fé, nós vamos chegar lá, você vai ver o que é essa fé. A fé que Deus lhe deu foi a confiança, exatamente a firmeza. Ele creu que Deus era firme para executar a promessa, o compromisso, porque afinal de contas a promessa é um compromisso, e Deus fez um compromisso inteiramente voluntário com Abraão. Abraão não estava pedindo um filho. Abraão não saiu lá debaixo da árvore e orou, até disse: ó Deus, será que eu vou morrer sem ter um filho legítimo? Com Sara? E saiu de lá arrepiado: bom, agora eu vou ter. Como muitos crentes querem fazer. Ele estava sossegado, ele estava já vivendo sua velhice, como um filho de Deus que era. Vem o Senhor lá e diz: olha, eu vou te visitar e vou te dar um filho. Agora, se Deus transformasse na hora, e Sara, seria fácil. Mas passaram 25 anos depois daquilo. 25 anos. E ele só envelhecendo cada dia que passava. Então vem o superlativo que Paulo usou. Ele estava certíssimo de que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometera. Romanos 4, não é? Certíssimo. Ele não estava simplesmente certo, ele usou o superlativo, certíssimo, que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometera a Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, a essas alturas, resumindo,
Abraão tinha uma fé ordenada pela palavra, pela promessa de Deus. E essa fé ordenada significa que é possível para todos os homens. Vejamos aqui em Marcos 11, verso 22. São Marcos, capítulo 11, verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Aí você lê a sequência. O que essa fé pode fazer? Agora, tende fé em Deus quando Deus fala. Isso nos livra de uma fé sugestiva apenas, de sugestões, de emoções. Tende fé em Deus quando Deus fala. Quer dizer, Abraão teve fé que ia ter um filho depois que Deus falou para ele que ele ia ter um filho. Antes ele não tinha essa fé. Ele não tinha tal promessa. Deus não tinha tal compromisso com ele. Agora eu pergunto, temos ou não um livro de promessas? Um livro que contém 66 livros, com 600 e tantas promessas, bastando uma delas, não precisa 600 e tantas, para justificar a nossa fé. Talvez nós possamos ser outras pessoas, mudarmos de atitude. São virtude, pensar na virtude de mudar até de um hábito religioso errado. Primeira João, capítulo 3, verso 23, fecha isso aqui para nós. Basta duas testemunhas bíblicas, não é? 1 João 3, 23. Vejamos. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Ora, é mandamento crer no nome. Aqui nós abriríamos aqui, eu estou usando o termo leque, né? Então abriríamos aqui um outro caminho, um galho aqui. No nome. Realmente, irmão, quem crê no nome de Jesus Cristo, nesta era que estamos vivendo, não é quem expulsa demônios lá fora, fala línguas estranhas, expulsa demônios, cura paralíticos, aleijados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não. Quem crê no nome de Jesus Cristo, isto quer dizer, está, porque não são todos, temos de observar isso com honestidade, com clareza. Aquele que crê no nome de Jesus Cristo está entre os que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só pelo Espírito Santo pode-se dizer que Cristo é Senhor. Agora todo mundo diz por aí que Cristo é o Senhor. E no entanto não são filhos de Deus. Porque essa é a mecânica, é a palavra, é a letra. Mas a dinâmica é outra. Crer no nome de Jesus Cristo. Você vai ver que essa fé que fez o fundamento da igreja, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 20.
dos profetas, nós temos fé profética e apostólica. E não te esqueças que você não pode ser pentecostal sem ser apostólico. E não pode ser apostólico sem ser profético. Então ninguém é pentecostal sem ser apostólico, ninguém é apostólico sem ser profético. E isso está exatamente incluso, é material, é elemento, é pedra do fundamento. Você não poria somente cimento num fundamento, tem que ter pedra, tem que ter brita, tem que ter ferro. É a pedra, a brita, é o cimento, a brita e o ferro. É o Pentecostes, é a doutrina apostólica e profética. Não tem jeito para fazer um fundamento seguro. E na doutrina apostólica, a doutrina apostólica começa com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o primeiro ato depois que o Espírito Santo desceu em Pentecostes foi esse, Atos 2:38. O primeiro efeito, o efeito do Pentecostes, compungiu os corações de quase 3.000 almas, 3.000 pessoas lá em Jerusalém. E eles foram aos apóstolos e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37. Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não é? Hein? Ah, sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, quantos foram chamados aqui pelo Senhor? Nós não precisamos nos convencer mais sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa ter fé que você está entre estes, que estão sob uma promessa. Eu vou voltar lá, em Atos 2, onde foi lido. Eu vou, para comentar aqui um pouquinho, eu só tenho 5 minutos de resto. Comentar um pouquinho sobre isso, veja. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós. Quem não foi ainda, se o seu coração compungiu, você pede o batismo hoje. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha, como é que é? Firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Porque a promessa vos diz respeito a vós, lá no presente. Tem gente que tem a petulância de dizer, a arrogância, a bobagem, a estupidez de dizer que Pedro tinha que falar aquilo mesmo, que é para os judeus crerem em Jesus. Meu Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, é uma promessa que você tem, que uma vez batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você terá o Espírito Santo. Porque o irmão Branda por muito tempo sustentou que o batismo com o Espírito Santo eram os frutos do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, bondade, misericórdia, mansidão, coisa e tal. Por muito tempo ele sustentou. Ele viu logo que não eram os dons, não era língua estranha. Quando ele viu aqueles 2 homens lá profetizando, um era verdadeiro, o outro era um hipócrita, vivendo com 2 mulheres ao mesmo tempo e coisa e tal. Então, Deus mostrou para ele depois o vento abrindo a Bíblia lá, e em Hebreus capítulo 6. Eu tenho que passar isso depressa.
Então, o que aconteceu? Ele descansou nos frutos. Mas depois que completou, já havia chegado na terceira etapa de seu ministério, Deus mostrou para ele que o batismo do Espírito Santo é uma fé genuína na palavra, nas promessas. Então nós vamos continuar. E essa fé que está ali naquele fundamento não vai ser só fé, virtude, conhecimento e temperança, só cantado, não. É que eu estava falando ontem com o pessoal que estava ensaiando. Olha, por exemplo, o sangue. Vocês pensem no Calvário, pensem no sangue, ensaiam e cantem na hora, ligados no Espírito com aquilo. Sabe por quê? Porque o pregador pode pregar uma mensagem que vai salvar muitas almas, ela vai pelo mundo até, quando ele mesmo não entrou no espírito daquilo. Outras entrarão, porque ali é dom. E a mesma coisa pode acontecer com os cantores. Muitas pessoas entram no espírito e choram e recebem, são abençoados com seus hinos, quando eles mesmos não receberam nada. É isso que é feito. Agora, tem que sair dessa coisa mecânica. A mecânica é boa, tem que existir a mecânica. Se não existir a mecânica de um carro, onde você vai ter a dinâmica? A mecânica são peças sincronizadas. Isso quer dizer, cada uma no seu lugar, trabalhando em função da outra, devidamente ordenada. É uma mecânica ordenada para que tenha a dinâmica. O tanque cheio de gasolina, a chave, a faísca, então vem a explosão nas cabeças dos pistões, e o que faz então o motor girar, e o resto é com você. Então nós podemos esquematizar uma mecânica. Tudo bem, é necessário, e tem que haver aptidão. Quem tem aptidão para ensinar, por isso que Paulo disse, seja apto para ensinar, seja objetivo nas coisas. É preferível falar pouco, deixar aquilo bem claro, do que falar muito e gritar muito e deixar a coisa no ar. Então essa mecânica se compõe inicialmente de fé, mas numa fé em coisa real, numa promessa que existe. Ela existe na Bíblia. Então foi quando Deus mostrou para o profeta que não eram os frutos do Espírito Santo. Ele diz assim que até a própria ciência cristã dá frutos do Espírito. E você tem gente no mundo pagão, seitas pagãs, que dá lição de moral no mundo cristão, para o mundo cristão. Para começar, as pessoas por lá que se enquadrem em Romanos capítulo 1, eles mandam matar, eles executam, mesmo que seja filho do rei. Um rei lá mandou matar o próprio neto, porque ele foi apanhado com um homem. Mas essa é a coisa. É uma fé genuína na palavra que te coloca nessa estatura. Então nós vamos ficar aqui e nós temos de continuar essa estatura do varão perfeito. E quem sabe porque você diz assim, olha, eu concordo, mas eu sei que eu vou sair daqui do mesmo jeito. Eu não vou mudar minha opinião, eu não vou mudar de hábitos, eu não vou mudar de pensamento, eu não vou trocar de roupa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu creio, tudo bem, mas não. Você tem que ter fé que a promessa é sua, que existe uma promessa, um compromisso entre você e Deus, Deus e você.
Então a mulher e o marido que não pensam nesse compromisso, é um casamento potencialmente fracassado, rompido. Não tenha dúvida. A igreja que não encara dessa forma, ela está fracassada. Não tenha dúvida. Mas 5 minutos só, eu termino essa parte aqui. Deixa eu ver se dá. Dá. Porque aí uma coisa chama a outra, que os objetos da fé cristã, que são, em primeiro lugar, veja, em primeiro lugar, o mundo eterno, ou seja, a vida eterna. Se você encontra exatamente em Hebreus 11, versículo 1, que toda criança deve saber, todo mundo deve saber de cor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então você lê aquilo que é chamada a galeria dos heróis da fé, foram homens que entregaram a si mesmos, foram cerrados vivos e deixaram de ser faraó e serem grandes coisas aqui na terra para sofrer, compreende? Porque eles creram nesse mundo eterno. O objeto da fé tem que ter o objeto da fé. Quando Deus foi lá para Abraão, ele tinha um objeto da fé. Era a palavra de Deus que ele ia ter um filho, de banho de galinha, mas ia ter filho. Pronto. Não dá para... Então, a fé em Deus, que é São João capítulo 14, verso 1, na palavra de Deus, essa promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. São objeto de sua fé. Por quê? Ora, em troca de quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar. Isso aí é uma palavra que aquele rapaz deu lá no curral para a prima órfã, e ela creu. E ela teria uma mansão. Então é um objeto da sua fé. Porque a razão, o diabo pergunta: escuta, por que você está aguentando, suportando isso lá daquele pastor? Não diz nem mesmo do profeta, nem da igreja, aquele pastor. Porque tem um objeto, a minha fé tem um objeto. E o meu objeto não é o pastor. Meu objeto é outra coisa. É isso. Então, depois você vê que é Cristo. São João capítulo 6, verso 29. Se tivesse alguém aqui já com a Bíblia aberta para mim, que seria bom. Que desfolha rápido. São João 6, 29. Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 21. Outro, Hebreus 12, verso 2. Outro, São João 5, 46. Vamos ver se é a hora que eu chamasse. Outro, Marcos 1, 15. Outro, Romanos 4, 21. Outro, Hebreus 11, 13. 6, 29. João 6, 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amém. Naquele que ele enviou. Quem ele enviou? A obra de Deus é que criais. O que é isso? É fé. Naquele que ele enviou. Eles não haviam nem recebido a promessa e creram nelas. E nós? Minha irmã, eu sei por quê, mas porque nós ouvimos uma coisa tremenda aqui ontem. Dizer, sofrimento, todo sofrimento que você tem aqui, não se pode comparar com o sofrimento de uma guerra. Você vê um noticiário aí, lá na Nórbia, como é que é? Bósnia. Crianças, velhos, massacrados, fome, coisa, não tem respeito a ninguém. Você nunca sofreu uma guerra. Então, nós ficamos, né, viramos florzinha até, de abóbora, né? Mas, fica essa mecânica. O irmão Elias,